Bom dia, começa agora a transmissão ao vivo de audiência pública da Comissão de Educação, que acontece aqui no plenarinho da Assembleia e vai tratar sobre o autismo, já que são 2 milhões de pessoas que têm autismo no Brasil, essas pessoas que têm dificuldades de interação social e principalmente dificuldades na comunicação. E agora eu vou conversar com um dos membros da Comissão de Educação, que é a deputada Marisa Fórmulo, que hoje preside a comissão no lugar da deputada Juliana Brizola. Deputada, quais são as condições necessárias para a educação, até para estimular as potencialidades das pessoas autistas? Bom dia. Bom dia a você, a todos os telespectadores. Assim como as crianças autistas, nós temos uma carência grande na formação médica, na capacidade dos médicos identificarem precocemente a conduta autista. Nós também temos a dificuldade das próprias famílias de aceitarem esta finitude da criança. Nós temos essa dificuldade na sociedade que não aceita como normal o convívio de alguma criança que tenha um dos graus de autismo, porque não é apenas uma síndrome, há várias síndromes. São 3 as grandes síndromes que classificam o autismo na sua plenitude. Nós temos também uma outra dificuldade, que é a formação dos pais, a formação dos grupos sociais para acolher essas crianças e permitir que elas desenvolvam as habilidades. Por quê? Porque há uma tese já testada em várias pesquisas científicas que, conforme o estímulo, você desenvolve a capacidade. Então, uma criança que é precocemente diagnosticada a presença de perfis do autismo, ser estimulada ao convívio social, ela tende a melhorar e adaptar-se ao convívio social melhor que aquelas que ficam isoladas. O grande problema que nós temos é a formação de professores para as creches, para as escolas, para receberem e fazerem a inclusão social. Temos a dificuldade dos pais aceitarem de que seus filhos, mesmo com essas dificuldades, têm que ter um grupo social de convívio. Inclusive tem uma propaganda de uma menina que toca banda e ela parece que normal, ela diz assim, é normal eu estar aqui. Por quê? Porque o autista, conforme o seu grau, ele tem condições de uma grande interação social, mas precisa ter oportunidade. E como o Rousseau dizia que o Emílio, que era a sua criança estudada, ele disse que todos os seres humanos nascem bons e com potencialidade. É preciso ter oportunidades. O que nós precisamos é criar mais oportunidades para que a criança desenvolva mais capacidade médica de diagnóstico e mais formação pedagógica para que crianças dessas condições sejam aceitas nos grupos sociais por profissionais que saibam como tratar e educar os pais. Porque certamente os pais também sofrem e os pais precisam de um apoio psicológico e pedagógico para superar essa dificuldade e incluírem as crianças, mas elas são muito afetivas. Eu conheço algumas e convivi, eu fui professora e convivi e tenho amigos que têm filhos nessas condições, então há ao mesmo tempo um grau de afeto e de envolvimento e uma grande capacidade de interação dentro dos limites de cada uma das crianças que tem esta síndrome, portadora da síndrome do autismo. Deputada, e como está... Aliás, e a música, eu presenciei que quando eu fui secretária de Educação, nós criamos uma escola especial para síndrome de Down e a música é altamente estimuladora, é acalmante, nós dizíamos ela era acalmante. Então nós tínhamos na nossa comunidade de Caxias grupos de corais, de banda, pessoas que iam tocar música e era impressionante, 20 e 30 crianças e adolescentes no mesmo espaço paravam, se tornavam afáveis sob efeito que a música traz no cérebro das crianças portadoras do autismo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Eles são oportunidades. Deputada, e como é que está a situação das escolas gaúchas? Elas têm suporte, podem dar esse apoio, inclusive, como a senhora falou, oferecem esse acesso à música e a outros recursos necessários para o desenvolvimento dos autistas? Olha, nós temos várias experiências bonitas no Estado. E eu falo dessa em Caxias do Sul, que eu mesma iniciei quando eu era secretária de Educação. E temos políticas no Estado de buscar a integração, mas há um caminho muito grande a percorrer, porque as próprias universidades não se preocupam na formação pedagógica das diferentes áreas profissionais, como trabalhar com cegos, com surdos, com autistas, com crianças portadores dessas síndromes que, se elas têm acesso social à escola, elas têm mais desenvolvimento humano e pessoal. Então, o grande desafio
desafio que eu quero deixar aqui hoje, as universidades se preocuparem mais na formação dos profissionais para a educação especial nas suas diferentes modalidades. E eu trabalhei com todas elas. Trabalhei na formação de professores para cegos, para surdos, criei uma escola de ensino médio para surdos e vejo que o que falta são oportunidades, porque todos nós somos melhores se temos mais oportunidades. Muito obrigada, deputada Marisa Fórmulo. Em instantes vai começar essa audiência pública que vai falar sobre o autismo, audiência pública da Comissão de Educação, que acontece aqui no plenarinho da Assembleia. E agora eu vou conversar com a Rosa Maria Sotelo, que é mãe de um autista de 21 anos. Rosa, quais são os maiores problemas que os autistas enfrentam no seu dia a dia? Bom dia. Olha, eu acho que o maior problema é ainda o diagnóstico, que está muito difícil de conseguir, tá? E daí eles são tratados como pessoas estranhas, diferentes, e que não têm um diagnóstico bem... Assim, não tem ainda um grupo de que faça, a não ser particular. A saúde pública, vamos dizer, ainda está muito difícil. E como é que fica a questão da inclusão nas escolas? A senhora acredita nessa inclusão? Colocaria o seu filho em uma escola regular? O meu já está há 10 anos na Escola Especial Cristo Redentor. Acho que ele está muito bem lá e eu não, por enquanto, ainda não tenho interesse em ele ir para uma escola regular. Prefiro que ele fique na escola especial, onde ele está muito bem. Porque o que a senhora acredita que falta na escola regular, que o seu filho precisa? Qual é o apoio necessário? É que eles precisam de um atendimento especializado e que as professoras hoje em dia ainda não estão prontas. Então uma turma de 20 e poucos alunos com um autista dentro não vai funcionar. Então teria que ser 2 professoras e isso ainda nós não temos, né? E outro problema que as famílias de pessoas autistas enfrentam é a questão dos custos com o tratamento e todo o estímulo que é necessário. Fica complicado mesmo ter até os medicamentos, é bastante caro. Com certeza, porque tu tem que manter eles ocupados o dia inteiro, né? Eu, no caso meu, faço natação, faço dança, faço música, faço teatro, mas eu parei de trabalhar para ficar em função praticamente dele o dia todo, né? Porque precisa desse estímulo. E com todos esses estímulos, a senhora percebeu evolução no comportamento, no desenvolvimento dele? Muito, muito. Meu, praticamente assim, não vou dizer que é normal, mas dentro do quadro ele está muito bem. Ok, muito obrigada, Rosa Maria Sotelo. Você pode acompanhar imagens aqui do plenarinho da Assembleia, que já está bastante movimentado. Como você pode ver, a deputada Marisa Fórmulo já está na mesa, ela que vai abrir os trabalhos da comissão. Quem deve participar também dessa audiência pública é o presidente da Assembleia, o deputado Adão Vilaverde. Você acompanha a movimentação aqui e agora nós vamos conversar com ele mesmo, deputado Adão Vilaverde, presidente do Legislativo. Deputado, quais são as condições necessárias, investimentos que precisam ser feitos para que essas crianças, pessoas com autismo, sejam inseridas na sociedade? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, extremamente importante a iniciativa nossa aqui da casa, da nossa comissão. A gente saúda essa iniciativa e, obviamente, nós precisamos ter um esforço muito grande de políticas públicas para apoiar esses jovens, não só para detectar a condição, evidentemente, do autismo, que também é importante, mas, sobretudo, ter instrumentos, evidentemente, para fazer com que eles possam ser inseridos na sociedade. Nós temos experiências muito importantes em que o autismo foi detectado com bastante antecedência. Esses jovens hoje já estão absolutamente integrados, estudando, fazendo parte, enfim, da comunidade nas suas escolas, mas nós sabemos que tem que haver um esforço e um compromisso, sobretudo, forte de políticas públicas dos nossos poderes. E muito obrigada, presidente Adão Vilaverde. E nesse instante começa a audiência pública da Comissão de Educação, que vai tratar sobre o autismo. E você acompanha ao vivo pela TV Assembleia. Convido para compor a mesa o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adão Vilaverde. Agradecemos a presença do deputado Jurandir Maciel, deputado Luciano Azevedo, o deputado proponente dessa audiência pública, que é o deputado Alexandre Lindenmayer, a deputada Ana Afonso, a deputada Zilá Breitenbach. Temos também a presença do deputado Gilberto Capuani,
queremos agradecer a presença de todos e de todas que aqui se encontram. O tema a ser abordado é muito desafiador, na medida que ele sempre exige muita fundamentação pedagógica e científica, bem como muita disposição social para tratá-lo. E é nesse espírito que esta Comissão de Educação está acolhendo todos os senhores e senhoras para fazermos a audiência pública em torno do tema. Nós iniciamos ouvindo a palavra do nosso presidente da Casa, deputado Adão Vilaverde, e passo desde já a presidência e a direção desta audiência pública ao proponente, deputado Alexandre Niedermayer. Muito obrigada a todos. Bom, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que esta casa fica muito honrada em tomar esta iniciativa, importante iniciativa, através da nossa comissão. Saudar a nossa Marisa Formo, que dirige os trabalhos neste momento aqui, e saudar todos os nossos deputados e deputadas que estão na mesa e o nosso deputado Lindemeyer, que tomou a iniciativa. Nós sabemos a importância que o Legislativo Gaúcho pode ter em ajudar todos vocês a produzir políticas importantes para um tema que é um tema que vocês mesmos têm nos reiterado, nos colocado uma dimensão, ou seja, atinge um número de brasileiros, de famílias, de forma enorme. Vocês têm um papel educativo de fazer com que nós, que estamos na função pública, possamos não só compreender e entender a importância e o alcance do tema, mas, sobretudo, de ajudarmos a produzir políticas públicas para isso. Eu já vi algumas experiências, eu sempre converso com o pessoal do movimento do Autismo e Vida, e já vi experiências de jovens que, ao terem a condição de autista detectado muito cedo, estão absolutamente integrados, deputados, nas escolas, nas relações em sociedade, enfim, né, um estágio assim de acompanhamento espetacular, né? E a gente percebe que essas coisas têm gradação, se a gente se antecipa, mas, sobretudo, se tem políticas para isso, não basta detectar, né, que é importante também, mas tem que ter políticas para isso. E nós sabemos que a gente aqui na Assembleia Legislativa, iniciativas como essa, mas, sobretudo, o trabalho que vocês fazem e a possibilidade que vocês nos dão de a gente poder se integrar ao movimento e ajudar frente aos nossos poderes públicos. Construir políticas para enfrentar. Zé Valdir, não tinha visto meu amigo Zé Valdir. Grande Zé. E bem-vindo aqui, né, Zé? Nós sempre o vereador Zé Valdir, de Porto Alegre. E poder enfrentar o tema, enfim, junto com vocês, para mim, assim, para nós aqui na casa, é fundamental. Então, eu quero, em nome dos nossos deputados e deputadas, em nome do meu amigo deputado Lindemeyer, que tomou a iniciativa, vocês sintam-se absolutamente em casa, né? Vamos fazer um bom debate aqui, vamos produzir boas orientações, boas linhas, e queria, evidentemente, também saudar todos os nossos jovens e as nossas jovens que estão aqui. Todos vocês, tá? Sintam-se absolutamente em casa. Vocês vão contribuir de forma enorme, não só para nos sensibilizarmos, mas, sobretudo, para que possamos tomar iniciativas concretas e objetivas e levá-las, inclusive, frente aos nossos governos, frente aos nossos executivos, tanto o executivo estadual quanto o executivo nacional. Sabemos que também é fundamental ter políticas, né, afirmativas nesse sentido. Então, eu queria
dizer que é uma honra muito grande. Eu vou ter que me retirar, porque eu estou com reunião da mesa do Legislativo, da Casa. Vocês vão entender, depois tenho reunião de líderes hoje. Mas a gente está absolutamente bem representado pela iniciativa e pelo conjunto dos deputados da comissão. Então, um bom dia a todos vocês, um bom trabalho e contem conosco aqui no Legislativo Gaúcho. Obrigado. Tá bem. Senhor presidente Adão Vilaverde, demais deputados presentes nesta audiência pública, senhores e senhoras, representantes das entidades que prestigiam esta audiência pública, eu quero, de antemão, em nome da nossa comissão, em nome da Assembleia Legislativa, também agradecer a presença dos senhores e das senhoras nesta audiência pública e fazer uma breve explanação de como surgiu esse tema tão importante dentro do mandato do deputado estadual, que nos levou à proposição de um projeto de lei apresentando uma semana estadual em relação ao autismo, que, do meu ponto de vista, é importante me colocar dentro de um contexto específico. E eu digo de forma bem direta que, assim como a grande parte da sociedade rio-grandense brasileira, eu conhecia o tema de forma muito superficial e passando muito à margem dele. Então, eu tinha como referência a escola Maria Lúcia Luzardi, no município do Rio Grande, que é uma escola especializada. Tinha conhecimento de autistas que estavam sendo inseridos também dentro do ensino regular, mas acompanhava ao lado. E recebi uma provocação, um convite, por parte da ex-deputada Cecília Hipólito, que estava cumprindo um mandato de 30 dias aqui na Assembleia Legislativa no mês de janeiro, e, nesse período de transição, ela me fez um convite. Alexandre, tem um assunto que é de suma importância, que bate a porta de milhões de brasileiros e que é mais uma forma de discriminação que a sociedade tem tratado esse assunto, por desconhecimento, por falta de conhecimento em relação ao tema, e que, do meu ponto de vista, é importante que tu aprofunde o conhecimento em relação a essa pauta, essa demanda social, e que, dentro do mandato de deputado estadual, tenhas esse como um tema importante. A partir dali, aprofundei a leitura, conhecia a questão posta e, realmente, a Cecília tinha razão. São milhões de brasileiros que estão à margem, muitas vezes, discriminados pela falta de conhecimento, e, por conta disso, é que nós acabamos promovendo esse projeto de lei que tramita dentro dessa Casa Legislativa, que é trabalhando com a ideia da primeira semana do mês de abril, tendo como referência o dia 2 de abril, como data reconhecida pela ONU, em relação ao tema de discussão sobre o autismo. E também surge, a partir daí, a nossa promoção dentro dessa comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Desporto. Surge aí a proposição desta audiência pública, que, como bem disse o nosso presidente, nós queremos ouvir, mas também construirmos, aprimorarmos o debate sobre as políticas públicas já existentes, mas também entendemos que os nossos desafios são grandes, no sentido de conscientizarmos, de debatermos esse assunto, esse tema, nos mais variados cantos do Estado do Rio Grande do Sul, porque são poucos os municípios que efetivamente têm políticas públicas relacionadas à questão do autismo. Então, é dentro desse prisma que nós agradecemos mais uma vez a presença de todos e também a presença dos deputados. Então, eu quero aqui agradecer a presença do deputado Jurandir, do deputado Capuani, da deputada Ana Afonso, da deputada Zilá, da deputada Marisa, do deputado Luciano, do deputado Mano também e do Adão Vilaverde. E aí, a partir disso,
eu peço licença, eu vou desfazer a mesa e, imediatamente após, nós já estaremos convidando as pessoas que farão parte da composição da mesa, estarão fazendo as suas explanações, as suas exposições, para que nós possamos dar continuidade à nossa audiência pública. Muito obrigado aos deputados e convido que permaneçam conosco e participem da plenária. Obrigado. Pessoal, bom dia aí, tá? Bom dia para vocês. Legal. No transcorrer da nossa audiência... No transcorrer da nossa audiência, nós vamos fazer referência a algumas entidades que estão participando do nosso evento. Então, de imediato, eu passo a convidar as pessoas que estarão conosco, fazendo parte da composição da mesa. Então, eu convido a ex-deputada Cecília Hipólito, que hoje estará representando a Secretaria de Planejamento e Participação Cidadã. Então, a deputada Cecília Hipólito, por gentileza. Da mesma forma, a professora Marisete Almeida Miller, assessora de Educação Especial, Secretaria de Educação. Tenha bondade. A senhora Cláudia Sanini, representante do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. A senhora Janete Maria Nunes, presidente da MAR Rio Grande, por gentileza. Desculpa. Convidar a professora Márcia Magalhães, psicóloga da Escola de Educação Especial Maria Lúcia Luzardi, também a fazer parte da mesa. Convido Marcelo Ribeiro Lima, representante da ONG Movimento Autismo e Vida. Secretário Cláudio Omar Nunes, secretário municipal de Educação e Cultura de Rio Grande, do município de Rio Grande. E convido também a Clarissa Beleza, diretora técnica da FADERGS. Tenha bondade. Tem mais uma mesa ali. Então, de imediato, dando continuidade ao nosso trabalho, eu gostaria de convidar três mães para que possam abrir os nossos trabalhos dando o seu depoimento. Então, eu gostaria de convidar a Josia Ferreira, se encontra. Então, tenha bondade, a palavra está à tua disposição. Satisfação. Bom dia a todos, mesa presente, agradeço a atenção. Bom, eu sou a mãe, meu nome é Josi Ferreira, sou mãe do Matheus, aqui presente. Matheus Ferreira, 16 anos, autista não verbal, de grau moderado. Coube a minha parte, eu faço parte do movimento Autismo e Vida, e coube a minha parte de falar um pouco com vocês sobre as dificuldades do dia a dia com nossos filhos. E hoje eu estou vestida assim, com uma camiseta, com muita alegria de estar aqui numa audiência pública onde o tema é autismo. Nós, mães, pais de autistas, sonhamos sempre com isso.
E hoje eu estou com uma camiseta representando uma luta, que é a luta de todos nós. Mas não foi sempre assim. Por muitos anos, eu peço licença. Por muitos anos eu precisei usar uma camiseta banner como essa que estou aqui, escrito: meu filho é especial e autista. Estou tentando fazer com que ele se comporte em público. Está difícil de ler. Me ajuda. Caso esse bom comportamento não aconteça, peço-lhes desculpas. Sou apenas uma mãe lutando por seu filho. Então, nesse início de muita caminhada de muitos anos, hoje o Matheus está aqui sentado, juntamente com meu marido, minha filha, e com os amigos e companheiros, mas por muitos anos eu não pude sequer vaciná-lo. Cerca de 3 anos atrás fui vaciná-lo, entrei numa fila e logo tentei falar com alguém responsável que me desse a preferência para o meu filho em função dele ser autista. E a fila tinha umas 40 pessoas. E quando eu fui abordar os responsáveis, eu escutei a seguinte frase: no que você pensa que é melhor do que as outras pessoas para passar na frente dessa fila? E o que seu filho tem? Tipo, esse rapaz alto, forte. Eu digo: meu filho tem autismo de um grau moderado, que já foi severo, e ele tem direito à preferência, como autista, a ser vacinado antes. Eu não sou melhor que ninguém, mas ele tem direito, ele não sabe esperar na fila. Tinha 40 pessoas. E o Matheus se agitando, e o Matheus querendo se desorganizar. Os pais aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo, quase surtando. E eu insistindo e nada. Depois tinha umas 40 pessoas na fila. Depois, quando faltava assim 10, 7 pessoas, foi que ele se tocou e colocou o meu filho na frente. Mas nisso eu já tinha quase contido, quase segurado, quase chorado, quase esperneado junto, para conseguir um direito que é dele, que é de todos os nossos filhos, de todos os autistas do Brasil. Isso é uma situação. Existiu outra em que eu estava tentando cortar o cabelo dele, na época em que ele ainda não cortava em cabeleireiro com facilidade. E eu estava com ele e tive que conter as mãozinhas dele para que o cabeleireiro conseguisse cortar mais ou menos o cabelo dele. E, na verdade, naquele momento, um senhor de idade, também por ignorância, por não conhecer autismo, olhou para mim e disse: mãezinha, meio de perto assim: mãezinha, como é que pode você não dar educação para o seu filho? Não acha que ele está grande demais para fazer escândalo num cabeleireiro? O Matheus sempre foi grande. Então, assim, gente, o preconceito é grande, o desconhecimento é maior. Matheus, levanta um pouquinho, levanta. Só levanta, filho. Olha como é lindo. Quer vir aqui com a mamãe? Vem. Esse é o meu amor, meu filho. E eu queria dizer o seguinte, que é por amor a ele, por amor a todas as crianças especiais autistas, seja leve, grau moderado, severo, gravíssimo. Todos eles existem e têm direito a tudo que nós temos. E precisamos muito lutar. E essa audiência é para isso. Um bom dia a todos. Eu convido a mãe Fausta Cristina Reis. Está presente?
Bom dia. Bom dia, deputado Lindenmeyer. Em nome de quem eu cumprimento a mesa. É uma grande honra para mim estar sendo hoje, podendo ser um pouco porta-voz de todo mundo que está aqui. Quero dizer antes para vocês que eu vim de Minas Gerais. Estou sendo muito bem acolhida por esse estado. Mas a realidade que eu vou contar aqui, ela transcende a questão regional. A realidade do autismo no Brasil é brasileira. E eu espero hoje que o Rio Grande do Sul, mais uma vez, se torne referência e dê um passo importante para que seja mesmo um lugar diferente para a pessoa com autismo e, quem sabe, exemplo para o Brasil. Eu vou falar um pouco da minha história, remexer uma ferida que está aberta ainda, no começo da minha jornada no autismo. A minha terceira filha, quando ela tinha por volta de 3 meses de idade, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E era 3 meses de idade. A minha médica dizia, espera um pouco, não dá para tirar conclusão nenhuma, não dá para saber. Presta atenção, 3 meses, tem muito desenvolvimento ainda para acontecer. E foi ali o início de uma espera. Imagina, você tem um filho, você sabe que tem alguma coisa errada com ele, você vai no médico e o médico te fala, espera. Espera, nós não podemos te falar nada. 5 meses, 6 meses, 7 meses, quantas noites, quantas horas, os meus dias, e eu pensando, o que tem de errado? Tem alguma coisa errada. É um olhar diferente, é um comportamento diferente. Eu tenho que achar alguém para me ajudar. Com 7 meses, ela conseguiu me agendar, me encaminhar para a fisioterapia, que começou um trabalho em relação ao atraso motor, que já era evidente, que eu já sabia que ia acontecer, mas ninguém me ouvia. E aí foi marcar com a neuropediatra. Não sei se vocês sabem, mas Fantástico mostrou domingo, não tem pediatra no Brasil. Agora você imagina neuropediatra ou psiquiatra infantil. Então, para um consultório particular, que na época, graças a Deus, a empresa do meu marido reembolsava, eu podia pagar ali particular, para o consultório particular, 2 meses de espera. Numa cidade de 700 mil habitantes, 3 neuropediatras. Então, 2 meses. Imagina, 2 meses esperando. E aí ela encaminhou para tomografia, ressonância, exame genético, um tanto de exame. Para o autismo não existe um marcador biológico, não existe um exame que detecte o autismo, mas é necessário fazer outros exames para descartar alguma comorbidade, alguma doença que vem associada ao autismo. Eu não sabia disso na época, aquele tanto de exame, anestesia geral no meu bebê, e ninguém me falava nada, para chegar no final dessa espera e a médica falar para mim, eu não tenho respostas, ela tem um atraso no desenvolvimento. E depois, mês a mês, volta no consultório e sempre me dizendo, ela continua com atraso, até que um dia, com 1 ano e 2 meses, ela fala, transtorno invasivo do desenvolvimento. É a mesma coisa de você olhar para uma banana e falar, é uma fruta. É um nome que engloba um grupo muito grande de transtornos, entre eles transtornos muito assustadores para mim, mãe inexperiente, transtorno desintegrativo da infância, síndrome de Rett, e eu dizia, transtorno invasivo de desenvolvimento, ela pode ter isso. Mas comecei a pesquisar na internet, comecei a ler, comecei a estudar, e sempre me chamava a atenção, autismo. Ao todo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo. Milena fez 15 baterias de avaliações com os profissionais mais referendados no Brasil. Em cada uma das 15, ela tem um diagnóstico diferente. Ela tem diagnóstico de autismo leve, de autismo atípico, de autismo moderado. Ela tem vários diagnósticos. Por quê? Porque o autismo é uma síndrome complexa, pouco divulgada. Os pediatras não estudam sobre autismo na faculdade. E a gente tem, segundo a revista Época, né, já é uma revista antiga, mas o Brasil pode ter 1 milhão de casos não diagnosticados. 1 milhão de pessoas que sofrem como esse cara aqui. Ele é um bem conceituado empresário americano que venceu o autismo com muita luta. Ele diz aqui que, com 40 anos de idade, um amigo terapeuta disse para ele, toma aqui, ó, um diagnóstico. Eu acho que você tem isso aqui. E ele diz o seguinte, ler essas páginas foi um enorme alívio. Toda a minha vida eu me senti como se fosse uma fraude.
Como puderam os assim chamados profissionais de saúde estarem tão completamente errados? E isso, eu conheço 2 pessoas que com 30 anos, com mais de 30 anos, foram diagnosticados com autismo, porque os graus mais leves têm que enfrentar mitos como esse aqui. Um dia eu folheando o jornal, reparo com isso aqui. Autistas podem ser afetivos, diz o estudo. A minha filha, hoje de manhã, ela abriu o olho, olhou para mim e disse: te amo. Minha filha está aqui. Vou fazer como a Josi. Levanta, Milena. Ela tem 8 anos de idade e tem uma interação social fantástica, graças ao diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce que eu lutei tanto para conseguir. Graças a todas as estimulações e tudo que ela recebeu de afeto, de carinho, de tratamento, ela é uma criança que tem um desenvolvimento muito próximo do padrão normal, do padrão típico. Mas, mesmo assim, nós enfrentamos desafios. Nós temos, quando eu cheguei em Porto Alegre, 4 escolas me recusaram. 4 escolas me disseram que não podiam receber Milena. Então, eu também tenho problemas em filas, problemas em supermercados, e o diagnóstico do autismo precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Nos Estados Unidos, uma criança com suspeita de autismo, com 3 meses, ela já é encaminhada para estimulação. Ela já passa por uma série de profissionais que vão confirmar ou não o autismo. Nós precisamos disso. Então, gente, muito obrigada pela atenção, pelo carinho, e vamos fazer diferença hoje aqui. Convido a Célia Roldão. Bom dia a todos. Eu sou Célia Roldão e esse é Vinícius Roldão. É meu filho, ele está com 18 anos. Ele é autista e também passei por todas essas dificuldades que essas mães passaram. É difícil, a gente sofre muito, a gente sai com o filho da gente sem saber o que o filho da gente tem e volta para casa sem saber o que o filho da gente tem. Então, é um remedinho, é uma coisinha que indicam os médicos, porque nem eles, no fundo, eles não sabem. Hoje, acredito que esteja um pouco mais evoluído, mas na época do Vinícius, eu saí mundo afora também para procurar o melhor para o meu filho. Ele é tranquilo, nós viajamos, ele adora viajar, adora passear, tudo que for de bom, o Vinícius é parceirão. Mas eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao excelentíssimo deputado Lindenmayer por esta audiência que está nos proporcionando, que nós autistas somos um pouquinho escondidos ainda. Então, essa audiência para nós é a nossa bandeira, gente. Então, nós temos que erguê-la com toda a força, todas as mães, todas as pessoas, e seguir em frente, não é desanimar. Não é porque estamos aqui hoje, vamos desanimar. Não, não vamos desanimar. Então, como eu disse para vocês, eu sou natural de Rio Grande. Meu filho participou da escola Maria Luzardi, em Rio Grande, e depois ele foi para a escola regular. Só que na escola regular, o Vinícius acompanhou mais ou menos as brincadeiras, mas se alfabetizar não se alfabetizou, e algumas coisas ele não participava. Das brincadeiras até participava na escola. Na hora do lanche, isso tudo ele brincava. Mas aprender, ele não conseguiu aprender, então ele não é alfabetizado. E como as escolas ainda não sabem, algumas ainda lidarem com autistas, estão gatinhando, então o Vinícius hoje está com 18 anos e a minha bandeira, lá junto à associação, que eu sou voluntária da MAR, é uma casa-lar. Uma casa-lar para os nossos adolescentes e adultos. Que hoje eu estou aqui, como muitas mães estão aqui, lutando com seus filhos,
amanhã nós não estamos mais. E aí? Como é que fica nossos filhos? Nossos familiares têm que trabalhar, outros também se vão, e eles para onde vão? Então, a minha luta, junto à AMAR, como voluntária, é uma casa-lar em Rio Grande. Então, junto ao excelentíssimo deputado, nós já fomos ao gabinete dele, lá em Rio Grande, quando ele era vereador ainda, e solicitamos a ele um terreno para que nos ajudasse, para nós começarmos. E o resto nós vamos correr atrás. Então, as nossas crianças menores têm uma escola lá, ótima, mas os nossos adolescentes precisam de um espaço para eles, para a idade deles. Então, é isso que eu luto lá em Rio Grande e peço que o nosso excelentíssimo deputado, junto conosco, caminhe e nos ajude a encontrar esse terreno que tanta falta nos faz lá, para nós formarmos uma escola para adolescentes e adultos, que para crianças tem, mas para adolescentes e adultos nós não temos. E, através desta escola, ou seja, como for, se formar uma casa-lar. Futuramente, aqueles que perderem seus familiares lá morarem. Então, eu agradeço a todos, agradeço mesmo por estarem aqui e peço assim, ó, segurem a bandeira, vão em frente, não paramos. E muito obrigada, deputado. Muito obrigado a todos também que estão aqui presentes. Nós propusemos nós teremos a apresentação num prazo de 10 minutos, tá? Inicialmente para alguns palestrantes, a iniciar pela professora Marisete Almeida Miller, que é assessora de Educação Especial da Secretaria de Educação, e depois nós ouviremos ainda a Cláudia Sanini, a Márcia Magalhães, a Janete Maria Nunes e a Clarice Beleza, sendo que, para essa composição de mesa inicial, nós abriríamos um prazo de 10 minutos. E depois, para os demais membros da mesa, nós estabeleceremos 5 minutos. Imediatamente após, nós passaremos para os deputados e depois para o plenário. Tá? Então, de imediato, eu passo a palavra para a professora Marisete Almeida Miller, agradecendo a sua presença mais uma vez. Professora Marisete. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a iniciativa, né, da promoção dessa audiência pública e trazer o tema do autismo à discussão. Uma discussão aberta, envolvendo vários segmentos e, principalmente, os pais. Eu me apresento como assessora da Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Quero dizer que assumi há menos de 30 dias essa função, então eu peço um pouquinho de paciência também, que algumas respostas talvez eu ainda não tenha. Embora tenha formação na área de educação especial e experiência em gestão de Secretaria Municipal e Ministério da Educação, eu estou assumindo há pouco, ainda estamos nos organizando, né, enquanto departamento pedagógico, em relação aos serviços já existentes, às políticas públicas já implementadas e o que nós vamos propor, né, a fim de garantir e ampliar o atendimento às pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que aí entra o autismo, e altas habilidades. Gostaria também de me colocar à disposição na Secretaria Estadual, né, que eu acho que é um compromisso desse governo de estar aberto ao diálogo e a tentar construir propostas em parceria, né, e aberto ao diálogo principalmente com os familiares e professores, né, que vão atender aos alunos que tenham autismo, transtorno global, ou deficiência visual, ou deficiência física, enfim. É um desafio enorme assumir essa função, mas o nosso empenho será grande nessa área e eu quero me colocar, então, à disposição de todos. Eu trouxe alguns slides, poucos, né, devido ao tempo.
Está de cabeça para baixo. Vamos ter que... Não sei quem é que está... Virou tudo. Eu acho que eu vou fazer a ideia que a gente planta bananeira e Eu faço uma indagação. Quem sabe, enquanto se resolve o problema técnico, a gente... Tá? Bom, eu vou seguir aqui por sugestão do deputado, né? Porque senão a gente vai atrasar muito mesmo. Eu trouxe, então, alguns conceitos de educação especial para introduzir essa questão para quem não é da área, né? Pelo menos para dar uma fundamentação teórica ao assunto, que é a minha função, né? Trabalhar com a questão pedagógica dentro de um sistema estadual de ensino no momento. Então, a educação especial é uma modalidade transversal, né? Complementar ou suplementar a escolarização, em níveis, etapas e modalidades de ensino, que organiza e disponibiliza recursos e serviços, orienta quanto à sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular e realiza o atendimento educacional especializado. Com a implementação da Política Nacional da Educação Especial, o Decreto 6571 de 2008, então, ele foi... regulamentou o atendimento educacional especializado, né, que dispõe sobre o AE e altera o Fundeb, né? Então, tem uma coisa importante nesse decreto, que além de institucionalizar o atendimento educacional especializado, que pode ser realizado nas escolas comuns e em centros de atendimento educacional especializado, ele altera o Fundeb no sentido de valorizar esse serviço, complementando esse fundo, né, para as escolas que têm esse atendimento. Então, o aluno, traduzindo, o aluno que tem deficiência, transtorno global, altas habilidades, que é atendido na escola ou no centro de atendimento e recebe esse AE no contraturno, ele vai receber em dobro. A escola recebe em dobro por esse aluno, desde que declarado no censo escolar. É um valor que possibilita que a escola também adquira recursos, né, e equipamentos e componha questões de acessibilidade que são importantes em muitos casos. Então, por meio desse decreto, a União vai prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de ensino, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, com a finalidade de ampliar a oferta do AE aos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. O AE, é uma pena que não está funcionando, porque eu fiz um destaque quando aparece... Vai, tá, apaga a luz. Apaga a luz. Bom, vamos passar um pouquinho, que esse eu já falei, então. Mais um. O que é o atendimento educacional especializado, então, né? É um conjunto de atividades pedagógicas, né, realizadas pela educação especial, que favorece o processo de escolarização dos alunos com deficiência, com TGD e altas habilidades, nas turmas comuns do ensino regular e a sua interação no contexto educacional, familiar, social e cultural. Pode passar. O atendimento educacional especializado, então, deve ser oferecido no período inverso ou da sala de aula comum, preferencialmente na própria escola desse aluno ou em outras que realize esse serviço educacional. Vai ser oferecido sempre que o aluno necessitar de atendimento, produção, adaptação de materiais ou aquisição de equipamentos.
é realizado nas salas de recursos multifuncionais, que é o espaço, né, organizado nas escolas, que vai oferecer esses serviços e esses recursos para dar conta do atendimento aos alunos público-alvo da educação especial. Ele ainda pode ser realizado em centros especializados se a sala de recursos não estiver disponível. Só para complementar, então, assim, é uma política que a gente tem de implementar as salas de recursos de modo a poder oferecer o que essa sala de recursos favorece nesse atendimento, né? Eu acho que uma coisa importante a ser considerada aqui, especificamente no caso do autismo, é a própria promoção dessa audiência, né? Porque muito do autismo se vê que é falta de conhecimento mesmo, de informação por parte da população e por parte dos próprios professores, né? Teve uma mãe que falou, enfocou bastante a questão da saúde, do diagnóstico, né? E eu quero dizer que, enquanto professora, eu acho que, para nós, o diagnóstico não é assim tão importante. O que importa na escola é saber o que aquele aluno tem de potencial de aprendizagem. Não importa se ele é autista, se ele é um deficiente físico, se ele é um deficiente intelectual, né? A gente tem que ter o diagnóstico para vincular a questão do atendimento. Agora, no âmbito pedagógico, a escola tem que se preparar para saber o que é um aluno com autismo, quais são as suas habilidades, principalmente, né, em detrimento das suas dificuldades, porque a gente vai explorar o potencial do aluno. Agora, falta formação, né? E isso é um programa que tem que ter uma política pública forte de investimento, né? Enquanto a gente, algumas pessoas relatam que as escolas não recebem os alunos, já está desconsiderando a possibilidade desse aluno, né, frequentar a aula como qualquer um. Agora, a gente também tem que investir do outro lado, que é a formação, né? Eu, enquanto assessora de educação especial, eu acho que, assim, que já avançamos muito na área da educação especial, avançamos muito no atendimento aos alunos com deficiência, com TGD, mas a gente precisa trabalhar com 3 pontos importantes, que é a aplicação de recursos, né, nas escolas para equipá-las melhor, a formação de professores e o amparo na legislação. A legislação também tem que ser cumprida. Tá? Continuando, então, só para clarear quem são os alunos atendidos, né, que foi definido a partir da Política Nacional da Educação Especial, são os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Quem são os alunos com deficiência, então? São aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Os alunos, então, que é o nosso propósito aqui hoje, com transtornos globais do desenvolvimento, são aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, no comprometimento das relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras. Inclui, então, nessa definição, os alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, o transtorno desintegrativo da infância e transtornos invasivos sem outra especificação. Aqui é um conceito, gente. Eu acho que o principal é a gente conhecer a pessoa antes de ter esse diagnóstico, né? Desmistificar um pouco a questão do autismo, né? Porque a gente, conversando com pessoas que não têm, talvez, uma apropriação desse conhecimento, fala em autismo, é uma coisa assim, né? É aquele estereótipo da pessoa que não fala, que não se relaciona, que fica se movimentando. E a gente sabe, né? A maioria das pessoas que estão aqui vivenciam no dia a dia que não é bem assim, né? E que os próprios autistas se diferenciam muito entre eles. A gente mesmo está vendo, assim como todos nós, né? Somos todos realmente diferentes. E eu acho que essa consideração das pessoas enxergarem
que antes do autismo tem um ser humano, eu acho que é uma premissa básica para qualquer educador. Os alunos, então, com altas habilidades, superdotação, são aqueles que demonstram um potencial elevado em qualquer uma das áreas isoladas ou combinadas, que é intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse. Pode passar. Eu trouxe aqui um levantamento que a gente tem de o que temos hoje no sistema estadual de ensino, em 2011, na área da educação especial, então. É um levantamento importante, a gente está aprofundando também esse levantamento, mapeando escola por escola em todo o estado do Rio Grande do Sul, no que já tem de oferta de educação especial. Se tem classe especial, sala de recursos multifuncionais, os centros de atendimento, para a gente poder ter na cabeça esse mapeamento e localizar as necessidades e o que é preciso investir nessa área a curto prazo. Bom, hoje, então, nós temos... Volta só um pouquinho, por favor. Nós temos no Estado vários sistemas de educação especial paralelos funcionando, né? E isso é um desafio para a gente também implementar uma política que dê conta de ter uma linha pedagógica mais organizada. Assim. Nós temos salas de recursos, temos que já foram implementadas pelo Estado em outro modelo. Temos as salas de recursos multifuncionais, que é uma sala que vem equipada com vários equipamentos e recursos pedagógicos e que faz o atendimento educacional especializado. Temos professor itinerante de sala de recursos, temos classe especial, temos escolas especiais, estadual e ou conveniada, e temos o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Pode passar. Bom, nas salas de recursos por área e salas de recursos multifuncionais, em relação ao atendimento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, nós temos 5 salas de recursos no modelo antigo, vamos dizer assim, e temos 55 salas de recursos multifuncionais do tipo 1, que atendem também alunos com TGD, e mais 17 do tipo 2, que é uma sala que vem acrescida de outros materiais também para deficiência visual, que também atendem TGD. Então, no total, hoje nós temos 191 salas de recursos, 363 salas de recurso multifuncional. A nossa proposta é transformar essas salas de recursos antigas, né, que não tem todo esse aparato tecnológico de materiais e equipamentos, em salas de recurso multifuncional. Tá? Uma das propostas. Pode passar. Classes especiais hoje para TGD nós temos 11 em todo o estado, né, de outras áreas totalizando 244. Escolas especiais, dentro da primeira CREM Porto Alegre, temos a Cristo Redentor, a Recanto da Alegria, a Renascença e uma escola para surdos. Em São Leopoldo, a Araci de Paula Hoffmann, que atende TGD. Em Caxias do Sul, que atende TGD. Em Cruz Alta, em Canoas. E aqui eu trouxe algumas das propostas que eu fiz um recorte assim, do que a gente está tentando implementar como política. Certo? É o mapeamento que eu falei antes, né, de todas as CREAs, escolas de educação especial, todos os tipos de atendimento, para fazer o levantamento das necessidades, um cronograma com visitas às coordenadorias, né, para assumir junto esse compromisso e que tenha nas coordenadorias alguma pessoa responsável especificamente pela área de educação especial, para dar conta de atender a região. A formação continuada para profissionais das coordenadorias e das escolas que atuam junto aos alunos com deficiência, com TGD e altas habilidades, né, promovendo uma articulação com alguns programas já existentes que trabalham basicamente com formação de professores.
A realização de cursos de formação continuada promovida pela Secretaria Estadual da Educação, a ampliação das salas de recursos multifuncionais e a ampliação da participação das escolas da rede do programa Escola Acessível, que também é um programa do governo federal, que a gente pode ampliar e atender à maior necessidade que existe nas escolas em relação à acessibilidade. Tá? Propor a transformação, então, das salas de recursos, discutir o papel da escola especial em relação também à escolarização e educação profissional, e criar uma rede articulada, que eu acho que isso é um ponto dos mais